Olá, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua família. Hoje, quinta-feira, dia 5 de março, ano bíblico, está no projeto Reavado por Sua Palavra em 2 Reis, capítulo 10. E o título da lição de hoje é Preceito de Homens. A lição de hoje, meus amigos, baseada em Colossenses 2, verso 20 a 23, continua o argumento de que o apóstolo Paulo vinha desenvolvendo ao longo do capítulo, a suficiência de Cristo para a salvação e o perigo de substituir essa suficiência por regras humanas. Paulo começa fazendo uma pergunta importante. Se vocês morreram com Cristo para os princípios elementares do mundo, por que ainda se pertencem ao mundo e se submetem às regras? A ideia central aí, meus amigos, é de que ao aceitar a Cristo, o cristão passa por uma mudança radical de identidade. A vida antiga, baseada em sistemas humanos, de mérito religioso, foi deixada para trás. Portanto, voltar a depender de regras externas para alcançar a salvação seria negar a própria experiência com Cristo. Nesse contexto, Paulo menciona regulamentos como não toque, não prove, não manuseie, Colossenses 2, verso 21. Essas expressões representam um tipo de religiosidade baseada em proibições e práticas ascéticas. Embora tais práticas elas possam parecer espirituais, Paulo afirma que elas são apenas preceitos e ensinamentos de homens, Colossenses 2, verso 22. Ou seja, as normas criadas ou ampliadas por tradições humanas não são meios estabelecidos para Deus nos salvar. Historicamente, algo semelhante já havia acontecido entre fariseus e escribas, que acrescentaram muitas tradições às leis divinas. Como passagens como o Evangelho de Marcos 7, verso 1 a 13, vemos Jesus denunciando exatamente isso, esse problema, os mandamentos humanos sendo colocados acima da vontade de Deus. Paulo também explica que essas práticas podem até ter uma aparência de sabedoria, Colossenses 2, verso 23, porque envolvem disciplina religiosa, humildade, uma humildade aparente e rigor físico. Porém, elas não têm poder real para transformar o coração e nem para vencer o pecado. Em outras palavras, meus amigos, as regras externas elas podem controlar comportamentos por um tempo, mas não produzem verdadeira renovação espiritual. Por isso, a mensagem central da Epístola aos Colossenses ela é clara. A vida cristã ela não é construída sobre um sistema de proibições humanas, mas sobre um relacionamento vivo com Cristo. Ele é a fonte da verdade, da transformação e da salvação. Quando o crente permanece ligado a Cristo, como Paulo já havia afirmado anteriormente no capítulo 2 de Colossenses, versos 6 a 7, a sua fé cresce de maneira saudável e equilibrada. Assim, meus irmãos, a advertência de Paulo continua extremamente atual. Ao longo da história cristã, sempre existiu a tentação de substituir a obra de Cristo por sistemas religiosos baseados em regras, em tradições, em méritos humanos. No entanto, o Evangelho nos lembra que a verdadeira espiritualidade não nasce da imposição de regulamentos, mas de uma vida transformada pela graça de Cristo e guiada pelo Espírito Santo. Resumindo, meus amigos, Paulo nos convida a olhar para Cristo como o centro verdadeiro da fé. Quando ele ocupa este lugar, tenta alcançar a salvação, evita-se dois extremos, né? O legalismo, que tenta alcançar a salvação por regras, e o orgulho espiritual, que mede a fé pelos costumes humanos. A verdadeira vida cristã nasce da comunhão com Cristo e da confiança total nele, naquilo que ele já realizou por nós e que não precisa da nossa ajudinha. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito esteja com todos nós. Um forte abraço. Até mais.